Todas as sextas-feiras, o quadro Seu Direito traz informações, discussões do direito público e eleitoral. Hoje, Dr. Marcelo Pellegrini vem com a gente por vídeo, está num local bastante importante para a política brasileira, né, Dr. Marcelo? Boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, Tayla. Boa tarde. Realmente, eu estou aqui em Brasília, tenho um compromisso profissional aqui entre hoje à tarde e início da noite, eu estou longe de vocês. Mas está perto de uma discussão, porque tem uma proposta aí da Comissão de Constituição e Justiça que quer incentivar a participação de mulheres na política. E uma delas talvez seja a mais polêmica, né? Reserva de 20% das vagas nos parlamentos federal, estaduais e municipais para mulheres. Algo que mudaria até a legislação eleitoral, né? Pois é, Guarizo, mas eu não vejo com maus olhos, não. E fiz um estudo aqui para participar desse programa hoje com vocês, do histórico da criação da reserva de vagas, né? O que se instituiu no Brasil foi que 30% das candidaturas tinham que ser do sexo feminino, né? E isso fez com que aumentasse muito a participação de mulheres, não só na eleição, como também nos cargos. Nas últimas eleições para o Congresso Nacional, nós tivemos aí 8, 12, 16% de mulheres eleitas, o que mostra que o Instituto tem atingido seu objetivo. Razão pela qual hoje mudar de 30% de candidatas para 20% do parlamento me parece uma discussão muito válida para o nosso parlamento. Doutor, boa tarde. Nessa discussão toda, a Soraya Tronic, senadora, por exemplo, disse que defenderia a paridade de gênero, que aí seria 50% para cada nessa composição. Isso já seria um desafio maior para a implantação no nosso contexto político, né? Com certeza, Tayla, porque nós não estaremos falando nem de reserva de 30% de candidatas, nem de reserva de 20% das cotas do parlamento. Sim. E sim, a garantia que metade dos eleitos ou das eleitas deveriam ser do sexo feminino. Pois é, aí começa a discussão, né? Porque a gente já teria problemas aí que a gente já teve por causa dessa cota partidária aí de 30%, já tivemos candidaturas fantasmas, né? Isso pode... Mas aí você não pode generalizar, a gente não pode pegar um exemplo de alguém que está fazendo mal feito para seguir o que a lei deve determinar ou não, né? Eu atuo muito nessa área, vejo que a maioria das cotas de gênero dos partidos são absolutamente corretas, lídimas, dentro das regras, e se existe aí as exceções que desvirtuam sistemas, está aí o judiciário para coibi-las. E o judiciário tem coibido, tem caçado chapas na nossa região, tem invertido as composições de câmaras municipais, quando há, inclusive, até uma súmula recente do Tribunal Superior Eleitoral para prevenir esse tipo de fraude. Bom, e aí, falando sobre cotas, a gente tem a discussão muito grande do voto distrital, né? Porque hoje, por exemplo, a gente pode votar em qualquer lugar do estado num candidato a deputado federal ou estadual de qualquer lugar do estado. Por exemplo, eu que voto em Campinas, a Tayla acho que não, né? Vota em Limeira, né? Mas que fizesse uma região e só pudessem votar no deputado da região. Isso nunca passou no Congresso, né? Então essa questão das cotas de gênero, ela segue o mesmo caminho ou o senhor vê de maneira diferente, doutor Marcelo? Então, aí são duas discussões separadas. Tanto pelo sistema nosso hoje de votação, usando o seu exemplo aí, você e a Tayla podem votar no mesmo candidato a deputado federal, né, do estado de São Paulo. E tendo evolução, seja para o voto distrital, que aí são chapas fechadas, que você só pode votar dentro da sua região, seja o voto distrital misto, que metade é pela região, metade pelo estado, o percentual continuaria existindo. Não é essa a discussão sobre a questão da garantia de um percentual sobre o sexo feminino. Aí é uma discussão já de mudança de votação. Doutor, esse tema não é consenso, né? Na Câmara a gente tem visto as discussões, é uma proposta que está incluída num projeto de lei complementar. E aí, para isso tudo de fato ser discutido e tal, é um processo um pouco mais complicado, né? Como é que seria esse trâmite? É verdade, Tayla, mas a gente bateu um papo já em outra oportunidade. Há no Senado
uma proposta de criação de um código eleitoral novo por completo. E a ideia qual é? Unificar todas as legislações eleitorais e todos os precedentes da justiça eleitoral numa regra geral e unificada para o país. E, eventualmente, o parlamento vai ter que decidir se garante o mínimo de candidaturas, se garante o mínimo de vagas, se garante os dois, se garante o voto aberto, o voto em lista, o voto distrital ou o distrital misto. Todas elas são discussões importantes para o nosso parlamento. De qualquer maneira, o quociente eleitoral teria que mudar caso tivesse a cota para mulheres. Eu acho que aí não, Guarizo. Aí você estabeleceria os votos do sexo masculino, os votos do sexo feminino, e cada um teria preenchido seus coeficientes. Então, partido que faz 10 vagas, um exemplo, né, para ficar fácil a nossa conta, dessas 10 entrariam as 2 primeiras mulheres e entrariam os 8 primeiros homens nessa discussão deste projeto de lei complementar. Agora tem dúvidas aqui dos nossos ouvintes também, é algo que acontece no Congresso hoje, acontece em diversas câmaras municipais. A pergunta aqui é do Cristiano, porque hoje a gente tem deputadas que são trans, né? Tem vereador trans em São Paulo também, o caso do Tami Miranda. Nesse caso... Tem aqui na região também, em Limeira também. Tem em Limeira, tem sim, também, né? Tivemos em Piracicaba, Madalena também. Como fazer com essa questão do trans, né? Já que as cotas, elas são reservadas para mulheres, aí como elas poderiam se identificar como mulher? Isso é uma outra discussão, isso já foi colocado em pauta também, doutor Marcelo? Não, isso a Justiça Eleitoral já protege, tá? Você já pode... quando você faz o rito de candidatura, a pessoa pode declarar como ela se identifica. Isso já existe. Você concorrer às regras dos 30% do sexo feminino, quem assim se declarar. Você não pode garantir os 20% porque ainda precisa da lei. Mas hoje vai para você escolher a cota que você vai participar, se é masculino ou feminino, já vale a identificação do próprio candidato. A justiça eleitoral está muito evoluída nessa questão. Doutor, nesse mesmo pacote aí de mudanças, né, que são discutidas, está também o fim daquela obrigatoriedade da reserva de 30% aí das vagas para candidaturas para mulheres. Isso seria um retrocesso? Aí cada partido poderia definir qual é essa cota, alguns menos, outros mais? Como é que ficaria essa questão? Então, Thalia, se você garantir que 20% do parlamento, vamos aqui hoje falar em 500 deputados, para a gente fazer uma conta redonda, 6 seriam do sexo feminino, talvez você não tenha obrigatoriedade de garantir 30% das candidaturas de mulheres, né? Aí vale a pena a gente voltar naquele estudo aqui que a gente começou a conversar. A criação das cotas, da garantia de 30%, aliás, não é da garantia, é da obrigação dos partidos lançarem 30% das candidaturas do sexo feminino, ela se mostrou nos últimos 12 anos muito eficaz. Nós saímos aí de 6% de mulheres no parlamento para 16,8% que é de hoje. Se você pegar e garantir que 20% das vagas, independente ou não do número de cotas reservadas à candidatura, sejam para as mulheres, você também está atingindo, de um outro viés, com uma outra olhar, a cota de gênero, digamos assim. Doutor Marcelo, agora voltando a falar lá do começo da história, porque... A gente falou semana passada de uma decisão da CCJ também, de uma aprovação que foi do fim da reeleição, né? De mudar os tempos de mandatos, tal, e ainda tem muitos trâmites para serem feitos até chegar numa votação no Congresso. Nesse caso, dos 20%, né, das vagas aí para mulheres, houve pedido de vista na CCJ. Isso significa que a proposta ainda está em discussão, que ela não foi aprovada e que tem muita coisa pela frente ainda para ela ser levada para o plenário. Claro, Guarizo, toda a proposta aí de lei ordinária, lei complementar ou emenda constitucional tem o seu rito. E esse rito é de passar para a comissão especial da Casa sobre o tema, sobre a Comissão de Constituição e Justiça, sobre os plenários de ambas as casas. Nosso sistema, como a gente já conversou, é bicameral. Nós temos que ter a validação tanto da Câmara quanto do Senado. Depois nós temos a sanção e o veto presencial. É o nosso processo legislativo. E todo projeto tem que passar pelas suas regras próprias. Agora, volto a frisar, é um tema importante, o parlamento mostra-se atento à sociedade e acho que essa discussão vai existir cada vez de forma mais ampla
até pelo menos os meses aí de setembro. E nós temos que fazer as leis eleitorais um ano antes da eleição. Com certeza. Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público e eleitoral, participando com a gente mais uma vez aqui do quadro Seu Direito. Muito obrigado, doutor Marcelo. Um abraço, até a semana que vem. Obrigado a você, obrigado a Tayla. Estou vendo aqui pelo vídeo que vocês hoje estão tom sobre tom aí. Um grande abraço, um bom final de semana a todos. Rosa e Rosinha abraço, hoje aqui. Bom final de semana. Vamos pro intervalo. Estúdio CBN.